Olá, amadas. Eu sou a Kathleen, sou especialista em terapias naturais na gestação e eu ensino os 5 passos para cuidar do seu bebê cuidando de você. Afinal, tudo começa na gestação. Antes de começar, deixa eu te fazer uma pergunta. Você, gestante, deseja ter uma gestação ainda mais tranquila? Com menos dores, desconfortos? Deseja cuidar do seu bebê que está aí sendo gerado neste momento, com tanto amor, com tanto carinho, de forma mais natural? Sem tantos medicamentos, intervenções? Então, se esse é o seu desejo, venha participar comigo da Semana do Autocuidado Natural na Gestação, que irá acontecer dos dias 22 a 28 de março. Esse evento é um evento 100% online e 100% gratuito. E para se inscrever, basta entrar no link lá no site www.terapiagestacional.com.br. Lá vai ter um link de acesso para você fazer a sua inscrição. Não perca essa oportunidade única. Vai ser incrível essa semana. Vamos iniciar agora o nosso momento de conexão. Se possível, aí onde você está, feche seus olhos, respire profundamente. Acalme sua mente, acalme o seu coração. Se conecte com você, com seu bebê. Eu sei o quanto a gestação, muitas vezes, tem os seus momentos desafiadores. Há muitas mudanças no corpo, muitas mudanças na rotina, tantas e tantas novidades, mil coisas para fazer e planejar, mil coisas para ler, estudar, para se informar. E às vezes a única vontade que nós temos é de ficar deitadas no sofá, descansando, esperando o tempo passar. Mas o tempo ele passa tão rápido e quando menos percebemos, já estamos chegando na metade da gestação, às 20 semanas. Os desconfortos, então, podem ficar muito mais presentes, as dúvidas podem surgir ainda mais. Parece que nada foi feito. Tem o quarto ainda para terminar ou iniciar, o enxoval do bebê, o parto e o depois. São tantas coisas para pensar, tantas coisas para planejar e lidar. Eu sei, eu entendo perfeitamente. Mas agora, tire uns minutos para você. Respire profundamente e sinta esse ser que cresce aí dentro de você. Esse ser que está sendo nutrido com seu amor, com seu carinho. Visualize ele neste momento. Imagine os seus olhos, seu nariz, sua boca. Imagine ele mexendo dentro de você, os dedinhos. Imagine o seu cheiro. O cheiro do bebê é delicioso. Deixe-o saber o quanto você o ama. Você já disse isso hoje para ele? Lembre-se que esse bebê que cresce aí dentro de você é parte de você. Ele é uma extensão sua.
Ele sente tudo o que você sente. E a partir da 16ª semana, mais ou menos, ele ouve tudo o que você fala. Então, deixe-o saber, desde já, desde o início, o quanto ele é amado por você. Lembre-se, tudo começa na gestação. Respire profundamente e abra seus olhos. Ter esses momentos de conexão e relaxamento, conexão com você mesmo, conexão com o seu bebê, são essenciais, principalmente durante toda a gestação, que é um período de tantas mudanças, que é um período de tantos desafios, muitas vezes desafios repletos de ansiedade. Então, ter esse momento para você parar, respirar fundo, se conectar, sentir o seu bebê é essencial para ter uma gestação mais leve, mais tranquila. Essa conexão com o bebê desde o início só fortalece ainda mais o vínculo entre vocês dois. Dizer o quanto você o ama só fortalece ainda mais esse vínculo. Então faça esse momento de conexão sempre que possível. Tire alguns minutinhos. Eu sei que muitas vezes o tempo, a correria do dia a dia parecem que vão nos engolir, mas alguns minutinhos farão toda a diferença para essa saúde física, para a sua saúde mental, sua e do seu bebê. Então procure fazer esse exercício pelo menos uma vez ao dia. Eleja um melhor horário. Eu procuro sempre fazer pela manhã. Quando eu acordo, eu olho para o lado ainda, o Dudu ainda está dormindo. Eu tenho esses minutinhos, só eu e a Sofia. Coloco a mão na barriga, geralmente ela já está acordada. Já estou sentindo ali aquelas asinhas de borboleta. E eu tenho esse momento de fechar meus olhos, respirar fundo, dizer para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é bem-vinda, o quanto eu sonhei com ela, o quanto ela está sendo desejada. Tiro esses minutinhos para olhar para mim, para ver como eu estou, o que eu estou sentindo, o que está me afligindo. Esses minutinhos são essenciais. Então procure fazer pelo menos uma vez ao dia esse momento de conexão. Você vai sentir toda a diferença. Vamos iniciar então a nossa live, hoje falando sobre a importância de fazer um checklist para ter um parto mais tranquilo, ainda mais tranquilo. Você já preparou? Você já sabe o que você precisa para o dia do seu parto? Você já tem tudo organizado no papel, na sua mente? Enfim, é muito importante fazer essa checklist, saber ter ciência do que é necessário. E vamos iniciar então falando algo muito importante. Eu falo muito do parto natural, mas é importante que você saiba que independentemente da via de parto que você optou, você deve se preparar para o dia do parto. E esse checklist que nós vamos construir juntas aqui, ele vai te ajudar a não esquecer nada importante e a não precisar tomar decisões importantes na hora em que você estiver em trabalho de parto, porque tudo previamente já estará decidido e colocado no papel, o que é bem importante. Então vamos iniciar com algumas perguntas cruciais e que você deve decidir com antecedência. Então vamos lá? Primeiro, com quem e como você vai para a maternidade? Você já pensou nisso?
Você vai de carro próprio, vai com Uber, táxi, amigos, parentes, quem vai dirigindo. É bom você ver com antecedência qual será o seu meio de locomoção para chegar até a maternidade. E se for algum amigo, se for algum parente que se disponha a te levar, que você combine com ele, porque chegando perto do parto, isso pode acontecer a qualquer momento. Quem será o seu acompanhante? Isso é fundamental. Aqui é importante lembrar que nós temos garantido por lei o direito ao acompanhante, uma lei federal. Porém, tendo em vista todo o momento, né, que nós estamos vivendo agora, é importante entrar em contato com antecedência com a maternidade em que você decidiu parir, né, para saber qual que é o protocolo que está sendo utilizado e se há alguma orientação específica neste sentido. O que eu sei é que algumas maternidades estão criando protocolos neste momento, né, tão delicado que a gente está vivendo, e nesses protocolos a presença de um acompanhante está restrita. Então, procure saber qual o protocolo que a maternidade que você elegeu para parir está utilizando. Decida previamente, né, e converse com o seu acompanhante. Dividir toda e qualquer informação pertinente ao parto é muito importante. Compartilhar suas vontades, o plano de parto, as opções que ele terá que assumir caso você não tenha condições de decidir. Dependendo do andamento do seu trabalho de parto, quando você chega, a gente chega às vezes num determinado momento, a gente chama de partolândia, e que é muito difícil para a mãe, para a parturiente, decidir algo importante. Então, converse previamente com seu acompanhante, fale todas as suas vontades, tudo aquilo que você pensa, compartilhe com ele o plano de parto, compartilhe com ele todas as opções que você escolhe, para que, se ele precisar ter que escolher algo, ter que decidir algo, né, que ele decida de acordo com a sua vontade. Isso é muito importante. Porque quando você estiver em trabalho de parto, para o bom andamento do trabalho de parto, quanto mais focada você estiver no bebê, no seu corpo, nas suas sensações, quanto menos você tiver que pensar, que racionalizar, melhor vai ser o andamento do trabalho de parto, mais rápido é o trabalho de parto, mais tranquilo, mais leve. Isso é bem importante, não ter que decidir nada, decida previamente e comunique ao seu companheiro, ao seu acompanhante. E a maternidade? Você já escolheu? E aqui a maternidade também entraria o tipo de parto, né? Você já escolheu o tipo de parto que você vai optar? Se é o parto cesárea, se é o parto natural, se é numa maternidade, se é um parto domiciliar, você já decidiu? É muito importante, antes de decidir o tipo de parto, qual a via de parto, você se informar. A informação é uma arma poderosa. Então, você se informar de todos os ônus, de todos os bônus que cada via de parto traz, é muito importante. E escolhendo a via de parto, escolhendo a maternidade, não sei onde você mora, se existe mais de uma maternidade à disposição. Aqui onde eu moro existem. E quando você busca maternidade, busca se informar em grupos de mães para saber
qual é a opinião das mães que já pariram lá, como que foi, se há alguma reclamação, se não há. E conhecendo a maternidade que você optou, é muito importante procurar saber com antecedência os protocolos e orientações que essa maternidade está utilizando, principalmente no momento atual que nós estamos vivendo. Então, entrar em contato com essa maternidade, se possível ainda, conhecer ela pessoalmente. Sei que nesse momento deve ser um pouco mais difícil. Na minha primeira gestação eu pude fazer isso, eu pude conhecer pessoalmente a maternidade que eu elegi. Fui lá com meu marido, a gente conheceu as instalações, conheceu os protocolos, o que precisava levar de documentação, como que funcionava a emergência. A gente conheceu tudo o que era possível, né? E isso evita muitos transtornos, né? É importante também, se possível onde você mora, eleger uma segunda opção, porque imprevistos podem acontecer e se por algum motivo você não puder ir na sua primeira escolha, né? Ter uma segunda opção é muito importante e comunicar ao seu acompanhante, né? Ao seu companheiro essa segunda opção também é muito importante. Outra coisa muito importante para se ter no nosso checklist. O que levar? Para mim e para o bebê, o que é fundamental levar para a maternidade? Você já fez a sua mala da maternidade? É interessante deixá-la pronta pela 34ª semana. Isso depende de mãe para mãe, às vezes quer fazer antes, a gente tem aquela ansiedade, né? Eu já tô na ansiedade das roupinhas, é tão gostoso esse momento, né? Vira e mexe, eu vou lá e fico vendo as roupinhas da Sofia. Muitas eram roupinhas do Eduardo. Fico olhando novamente, fico lembrando daquele cheirinho, daquela sensação gostosa. E eu lembro que na primeira gestação, então, que eu não tinha ainda passado por essa experiência, era uma ansiedade maior ainda. Então, as roupinhas, eu lembro que eu ia no quartinho do Dudu e ficava olhando, e dobrava, desdobrava e abria e olhava. É uma sensação muito gostosa, é um momento muito gostoso. E fazer a mala da maternidade, né, deixar ela pronta com antecedência é muito importante, né, para não correr nenhum imprevisto. E você pode sempre estar mudando. Eu lembro que eu mudava sempre. Eu colocava a roupinha, daí eu ia lá, depois mudava. Eu deixei ela pronta, daí mais perto, eu fui lá e lavei novamente, passei novamente, enfim. Mas o importante é que você não quer esquecer nada. Então, para não esquecer nada, é importante fazer um checklist. E esse checklist vai te lembrar na hora de montar se você está esquecendo alguma coisa, né? Então, o que eu considero essencial? O que para mim foi essencial? Primeiramente, os documentos importantes, como toda a documentação do pré-natal, todos os exames que você realizou, os seus documentos pessoais, se há convênio de saúde, levar os documentos do convênio de saúde, carteirinha, levar o seu plano de parto impresso, leve pelo menos 3 vias de plano de parto. Eu lembro que eu levei 3 vias. Eu já tinha deixado previamente com a obstetra que me acompanhou. Um plano de parto ficou comigo, outro eu deixei na recepção, coloquei junto com toda a documentação que eu dei entrada. Isso quem fez foi o meu acompanhante, foi meu marido. Mas já estava previamente dentro de uma pasta. Eu deixei tudo dentro de uma pastinha, porque assim facilitava mais, ficou tudo organizado, né? E facilita muito ter esses documentos também em fácil acesso. Então eu deixei numa pasta, num lugar na mala, ficou dentro, eu nem levei bolsa, mas ficou na mala, um lugar que tinha fácil acesso. Então, um item que eu considero essencial são os documentos. É muito importante para dar entrada no hospital, você vai precisar dos seus e do acompanhante também. Itens de higiene. Itens de higiene pessoal, suas e do seu bebê. Então,
Fique atenta aqui, isso é bem importante, ao tipo de shampoo, de sabonete que você vai adquirir para o seu bebê. Embora eu não aconselhe dar banho na maternidade, tem pessoas que escutam isso e acham estranho, né? Nós não demos banho no Eduardo na maternidade, a gente foi dar banho nele no 3º dia em casa. Então nós fazíamos apenas a higiene dele com algodão, com água. Mas existem inúmeros benefícios comprovados cientificamente de que deixar o bebê com o vernix, aquela gordurinha que ele ao nascer, ele vem na pele dele, traz inúmeros benefícios. Então, nós deixamos durante 3 dias, né? E chegando em casa, nós demos um banho nele em casa, no conforto do nosso lar. Foi uma opção nossa e foi muito bom. Então, procure ler sobre isso, sobre a permanência. Há vários estudos científicos que falam da permanência do vernix na pele do bebê o máximo de tempo possível, de todos os benefícios que ela traz. Então, a gente foi dar banho no Eduardo, ele tinha 3 dias, foi em casa, foi tudo bem. Claro, a gente fazia a higiene dele, né? Como eu disse, com algodão e água, mas foi uma opção nossa, uma opção baseada em estudos científicos e foi muito interessante. E sobre os produtos de higiene para o bebê, lembre-se que o bebê, quando ele nasce, ele tem um olfato muito sensível, assim como a pele dele também. Então, eu indico produtos que têm um odor mais suave para o bebê e principalmente produtos que não contenham na sua formulação parabenos, conservantes, com formol, que não sejam xenobióticos. Amanhã eu vou fazer uma live falando sobre produtos xenobióticos. Então tenha esse cuidado. Tem um produto que eu gosto muito, uma marca que eu gosto muito, que é da Veleda para bebês. Eu utilizei no Eduardo, utilizei até pouco tempo atrás, ainda utilizo a pomada para assaduras deles, que é maravilhosa. Hoje eu utilizo eventualmente para picadas de inseto. São produtos naturais, produtos orgânicos e sem toxicidade e muito confiável. Tem muitos anos, é importada da Veleda, se eu não me engano é da Alemanha, mas é facilmente encontrada em farmácias e pela internet. Hoje eu compro pela internet. O cheiro é muito suave e delicado, vale a pena conhecer. Esse cuidado com os odores e produtos químicos, ele deve também se estender, isso é bem importante, aos produtos de limpeza utilizados para lavar as roupas do bebê. Então procure por produtos específicos para lavar as roupinhas do bebê, ou o bom e velho sabão de coco. O sabão de coco, ele é excelente, tem menos toxicidade do que os demais. E não esqueça de retirar bem os resíduos. Retire o máximo possível e procure não utilizar amaciante nos primeiros dias, meses do bebê. Isso evita alergia. Uma coisa bem interessante para as mães de primeira viagem, uma informação bem importante. Uma informação bem importante, então, para as mães de primeira viagem é não invista em fraldas RN. Você vai precisar muitas poucas fraldas RN. Eu lembro que a gente comprou um pacote para maternidade e não chegamos a utilizar ele inteiro. Eles crescem muito rápido. Você vai precisar de cotonetes, algodão e álcool 70 para higienizar o coto umbilical. Isso eu acredito que toda maternidade dê, mas é importante você saber e ter em casa já. Roupinhas confortáveis nos primeiros meses, principalmente nos primeiros dias. Evite faixas, materiais sintéticos, aquelas faixinhas de cabeça são lindas, eu sei. Louca para comprar. É lindo, mas incomoda muito o bebê. Não é interessante, principalmente nos primeiros dias.
então deixe para usar depois, lá pelo 3º mês. Materiais sintéticos nas roupas, como lã, pode causar alergia também, então evite utilizar. Algo muito importante e aconselhado pelo Ministério da Saúde, pela Organização Mundial de Saúde, é evite bicos, principalmente até o 3º mês de vida do bebê. Então, não leve bico para a maternidade. Se for a sua escolha pessoal de oferecer o bico para sua criança, deixe para fazer isso após os 3 meses. Assim, evita a confusão de bicos e o desmame precoce. Isso é bem importante. Então, não leve bico para a maternidade. Se você for optar por oferecer o bico para o seu filho, eu aconselho antes a ler bastante sobre isso. Eduardo em nenhum momento usou o bico e foi tranquilo. Ah, ele tem necessidade de sucção? Tem. Ele sugava o peito. Para acalmar, tinha o meu colo. Então, evite levar os bicos. Se essa for a sua opção, tudo bem, é uma escolha pessoal. É importante que essa escolha seja... Você tenha essa opção de escolher, mas que você estude antes e se informe sobre os malefícios da utilização do bico. Mas se essa for a sua escolha, deixe para oferecer após o 3º mês, para não haver o desmame precoce. É muito comum. Para as mães, eu indico levar pijamas. Pijama, pantufa e roupão. Foi o que eu utilizei. Dependendo do clima, né? Se o clima onde você mora exigir, um pijama bem quentinho, uma pantufa bem quentinha, um roupão bem quentinho. Eu só usei isso na maternidade. E foi super confortável. Levei, claro, uma roupa para voltar para casa, né? E só. Lembre-se que o bebê sai, mas a barriga ainda permanece mais um tempinho. Então, roupas confortáveis e um pouquinho maiores ainda serão necessárias por um tempo. E fazendo um gancho, o uso de cintas compressoras, eu vejo muita discussão nos grupos sobre o uso de cintas compressoras. Há artigos científicos comprovando o malefício da utilização delas. Então, elas não são indicadas porque elas, na verdade, atrasam o retorno dos órgãos para o seu lugar. A gente utiliza, né? Muitas utilizam, eu não cheguei a utilizar. Eu lembro que na época eu tive essa dúvida e eu perguntei pro médico e ele falou para mim, não utiliza. E não me explicou exatamente o porquê do não utilizar, mas ele indicou que eu não utilizasse e, curiosa, fui atrás. Elas não são indicadas porque elas fazem o que, na verdade, o contrário do que se imagina. Elas dificultam, elas atrasam o retorno dos órgãos para o seu devido lugar. Então, ao contrário do que se pensa, elas não melhoram aquela barriguinha. Na verdade, elas atrasam ainda mais. E o que você pode utilizar que vai se sentir mais confortável são aquelas calcinhas maiores. E de tempo ao tempo. De tempo ao tempo e o corpo vai retornar. Muito importante, levar absorventes noturnos ou calcinhas absorventes para a maternidade. Isso porque após o parto, independente da via de parto, ocorre o lóquio. O que é o lóquio? O lóquio é um sangramento, né, normal que pode durar algumas semanas e que no início ele pode ser muito intenso. Converse com a sua obstetra sobre o lóquio para que você você entenda e não confunda com, às vezes, uma hemorragia interna, né? Então, que também pode acontecer, então tenha esse cuidado. Mas saiba que você vai precisar, após o parto, independente da via de parto, você vai precisar de absorventes noturnos ou calcinhas absorventes para maternidade, nunca absorvente interno. Agora eu fiquei em dúvida se eu falei isso.
Absorvente interno não deve ser utilizado nos primeiros meses, tá? Coletores também não devem ser utilizados nos primeiros meses. Nada que vai internamente deve ser utilizado. Isso porque está muito sensível e independente da via de parto, não deve ser utilizado, mesmo que seja cesárea. E você já imaginou como você deseja o ambiente em que o seu bebê vai nascer? Você já pensou para pensar, já parou para pensar nisso? Como que você deseja que seja esse ambiente? Como que você gostaria de receber o seu filho? Como que você espera que esteja o ambiente que ele vai chegar? Sabia que você pode decidir e comunicar ao seu acompanhante, inclusive deve incluir isso no seu plano de parto. Você pode optar, por exemplo, por um lugar com baixa luminosidade. Você pode pedir para que o ar seja desligado ou até mesmo que a temperatura fique mais agradável, para que o bebê chegue num ambiente mais aconchegante. Isso tudo, inclusive, numa cesárea. Você pode escolher uma playlist para ser tocada no ambiente. Você pode utilizar da aromaterapia para proporcionar ainda mais aconchego e harmonia. Eu indicaria até aqui na aromaterapia utilizar um óleo essencial de laranja doce, que deixa o ambiente muito mais aconchegante. Você pode proporcionar, então, um ambiente que o seu bebê se sinta aconchegado, em que você se sinta mais segura, confortável e relaxada. Isso tudo vai contribuir para o bom andamento do seu trabalho de parto. Tudo isso pode e deve ser pensado antes e principalmente deve ser dividido, compartilhado com seu acompanhante, com seu companheiro, para que seja providenciado os materiais como óleo essencial, por exemplo, um pendrive com as músicas, com antecedência e colocado no seu plano de parto. E você já pensou sobre o parto em si? Como você vai querer aliviar as dores durante o trabalho de parto? Você sabia que é possível aliviar suas dores no trabalho de parto? Converse com seu acompanhante, com a equipe e, se possível, previamente, deixe claro no plano de parto as formas que você quer utilizar ou não quer utilizar para aliviar as suas dores durante o trabalho de parto. Eu, por exemplo, não queria utilizar analgesia e coloquei isso no meu trabalho de parto. Comuniquei ao meu acompanhante que eu não queria analgesia e ele tinha essa ciência que eu realmente não queria. Mas você pode optar pela analgesia e é importante aqui você saber previamente os prós e contras, né? Os bônus e os ônus de se utilizar deste meio, que não deve ser utilizado indiscriminadamente, pois muitas vezes a analgesia ela pode acabar retardando o processo e dificultando um bom andamento de um trabalho de parto. Mas existem meios naturais que para você aliviar essas dores, né? Eu ensino muitos meios naturais durante o trabalho de parto. Uma delas é massagem, a acupressão. Existem outras formas como a acupuntura. Você pode utilizar a água, sendo no chuveiro, a água de uma banheira, a bola de pilates, entre outros meios. O que facilita e muito a aliviar essas dores é ter essa liberdade de escolha, ter a liberdade de escolha de posição. Que posição que você quer parir? Você sabia que existem várias posições, que inclusive existem posições que são mais indicadas, pois facilitam o parto? E saber essas posições, conhecer essas posições, não é com o intuito de eleger uma, mas para que você conheça
as possibilidades para que você tenha essa informação e possa utilizá-la no dia do seu trabalho de parto da melhor forma possível. Então, lembrando as posições mais conhecidas de trabalho de parto, né, para se ganhar o bebê, que facilitaria seriam as posições em pé, apoiado em alguém ou numa parede, de cócoras, a posição de 4 apoios ou deitada de lado. Essas são as mais conhecidas e que facilitariam. Mas lembre-se, saber essas posições não é com o intuito de eleger uma, mas ter essa informação na sua cabeça, ter essa informação gravada, para que no momento você vai sentir aquilo que vai te fazer mais, deixar mais confortável para você ir testando. Eu testei várias posições. Testei na banheira, testei de cócoras, 4 apoios, testei várias posições. Então é importante você ter esse conhecimento para poder, na hora, experimentar. Então é importante isso. E ter essa liberdade. Isso, o não permitir que a gestante tenha essa liberdade de escolha de posição de parir é considerado uma violência obstétrica. Só para vocês saberem. Como que você deseja que seja o primeiro contato com o seu bebê? O primeiro contato com o bebê, a primeira hora, é conhecida como Golden Hour, a hora dourada, e é fundamental para a criação de vínculo de vocês. Esse vínculo entre vocês, para o bom sucesso na amamentação e até mesmo para a regulação da temperatura corporal do bebê. Então, peça o clampeamento tardio do cordão umbilical. Se você não sabe o que é isso, procure se informar sobre os benefícios do clampeamento tardio do cordão umbilical e aproveite esse momento único na vida de vocês. A parte mais gostosa dessa jornada maravilhosa que vai ser a maternidade é o primeiro contato, o primeiro olhar, o primeiro cheirinho. Gente, o cheiro do bebê, eu sempre digo isso, que o cheiro do bebê ao nascer é mágico. E acredite, ele é. É um cheiro que você não vai sentir nunca mais em lugar nenhum. Por fim, aproveite este momento único e desfrute-o. Vocês dois, vocês três. E se você não estava no início da live, deixa eu te avisar que nos dias 22 a 28 de março irá acontecer a Semana do Autocuidado Natural na Gestação. Esse evento é um evento 100% online, 100% gratuito, onde eu vou te ensinar os 5 passos para cuidar do seu bebê, cuidando de você na gestação, diminuindo suas dores e desconfortos através das terapias naturais. E para se inscrever, basta entrar no link do site www.terapiagestacional.com.br. Lá vai ter um link de acesso, faça sua inscrição e não perca esta oportunidade. Obrigada a todos vocês que acompanharam a live.